Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Eduardo Amani, Sonoplasta. Hoje eu vou trazer um assunto bem interessante, né? Que eu recomendo, quem quiser seguir carreira de sonoplastia, procurar ouvir essa primeira base, essa ponta do iceberg, que é, como eu falei o termo, sonoplastia. Então, roda a vinheta! Então, a sonoplastia, como o próprio nome diz, é a plástica do áudio. Sono vem de som, plastia vem de plástica. É a ambiência sonora que você encontra em rádio, televisão, cinema, em dublagem, em qualquer meio de audiovisual, tá? Existem fatores na quais a gente tem que levar em consideração, tá? A plástica de áudio, a sonoplastia, é uma coisa que nós sonoplastas, nós cuidamos, né? É a criação de efeitos, criação de trilha sonora, criação de produções e comerciais. A gente executa esses processos no mundo do rádio, falo isso, tá? E para o rádio existem 3 setores que trabalham no setor de sonoplastia, não é só a sonoplastia em si, que é a parte de criação artística. Também existe a parte de programação musical, onde o programador musical ele vai lá e, por exemplo, ele faz vou colocar aqui, por exemplo, um set list de músicas, X músicas tais. Aí lá na emissora, né, que é transmitida, por exemplo, na Nova Praça FM, na 1, é transmitida uma lista para um programa específico, o nome dele é Pulsar. Esse programa ele já deixa em ordem exatamente como que tem que sair. A ordem das músicas, as vinhetas, quando, onde tem que aparecer o BG com as notas, o próprio locutor também, ele é o próprio operador. Ele mesmo vai operar a mesa e vai estar fazendo isso nas rádios atuais, tá? É interessante levarmos em consideração que quando você faz na programação musical, você leva em consideração o clima, leva em consideração vários fatores do momento, tá? Para poder você conseguir criar uma trilha sonora, criar uma programação que funcione com a proposta da rádio. Você sempre me pergunta para quê, quando, onde, por quê, como. Essas 5 perguntas é o que define a programação musical em qualquer outra coisa que você for fazer, beleza? O setor de operação de som ou operação de áudio é uma coisa um pouquinho mais complexa. Por que eu falo que é mais complexa? Porque vai ser o operador, que existe em algumas rádios, por exemplo na Rádio Capital, ele faz o processo de operação. Ele opera a rádio, né, enquanto o locutor está no outro lado falando com o público. Ele só vai se preocupar em falar com o público. Enquanto operador, ele terá que operar a mesa, né, a mesa de operação, para poder estar mexendo nos equipamentos, né? Tá mexendo no som, por exemplo, programar o momento certo que aparece tal coisa, né? Apesar de que existem também outras opções, sem ser um operador, uma mesa de som ou uma mesa de operação que é cara, difícil de achar. Existe hoje em dia o Pulsar, que é um programa que você também, que o operador tem que ter cópia do roteiro. O locutor tem o roteiro dele e o operador tem uma cópia para poder seguir exatamente no timing. Porque rádio, tempo, é momento, é na hora. Você tem que tomar muito cuidado, porque se você perder um segundo, se perder em um segundo, a gente fica com uma dor de cabeça de lasqueira. Ai, mamãe, sabe quanto que é prejuízo? Tem R$1.000 de prejuízo na rádio, né? Um segundo perdido é muito dinheiro que vai ser desperdiçado, é muito dinheiro que vai sendo perdido. Então, né, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E, para finalizar, a questão da sonoplastia. A sonoplastia, em geral, é o que forma toda essa estrutura, é a base, tá? Onde a gente cria as vinhetas, nós criamos os comerciais, criamos propaganda, também podemos escolher as trilhas que sejam mais condizentes com a proposta da rádio. Se é uma rádio jovem, tem que ser música eletrônica, algo que o jovem, algo que tem a ver com o universo jovem, que tem a ver com o programa, tá? E aquilo, é interessante levarmos em consideração o caso de sonoplastia e
A sonoplastia não é só para rádio, mas aqui eu deixo bem claro, na sonoplastia para rádio, você não tem tempo, você tem que fazer isso assim, ó, rápido, você tem que ir correr com o tempo, porque você tem 3 horas, 6 horas, 1 hora para poder fazer tal coisa, porque é uma pastelaria, não para. A gente recebe de vários clientes um projeto, alguma coisa, e a gente acaba montando, por exemplo, quando estou fazendo o projeto para a Ana Sakura, que eu vou deixar aqui no lado da descrição, aqui nesse lado, o link da entrevista que eu fiz com ela, vocês vão entender que, vão perceber que o projeto que eu estou fazendo com eles, é um projeto no qual eu tive que ir perguntando o que o cliente quer. Porque se eu fazer do meu jeito e eu acabar não tendo a chance da pessoa participar e sentir como que a coisa fica super difícil, né? O projeto se concretizar e não fica com a cara do cliente. E eu estou fazendo, porém o cliente também está fazendo, tá? Nesses casos de cosplay, tá? O projeto cosplay. No caso de rádio, isso não é assim, a gente pode criar, mas passa-se por uma averiguação, passa-se por uma revisão antes e também passa-se pelo cliente. Se o cliente aprovar, ok, já manda para a rádio. Se não aprovar, volta para a mesa de trabalho e olha lá, dinheiro, tempo perdido. E ó, parabéns, você acaba correndo risco de ser demitido se você cometer um deslize, uma falha. Porque a rádio exige essa rapidez, tá? Você tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? E é claro, você tem que fazer isso na calma, não tem que ser frio, fazer as coisas com calma e produzindo a proposta. Na dublagem, a sonoplastia é um pouco diferente. Na dublagem, a sonoplastia a gente só trabalha com a voz, tá? A substituição de voz, tá? Na dublagem profissional, existe um arquivo chamado MEE, é uma extensão específica desse function out, e nós podemos substituir nós podemos colocar todas as faixas certinhas e tiramos a voz central, a voz original, para poder o dublador fazer em cima. Então ele já dubla com a voz original. Primeiro, ouve pela primeira vez, depois na segunda vez faz com eles, na terceira já grava. Assim funciona normalmente. Mas devido ao tempo, eles já gravam direto. Porque se vocês têm modo de trabalho, é um modo de trabalho. Eu pude conhecer das casas, tá? Mas que eu pude descobrir e conhecer. É assim que funciona. Vocês gravam rapidamente. Na dublagem amadora, a gente refaz do zero. Pesquisamos as trilhas, tentamos fazer o mais fiel possível a série original, porque, convenhamos, é super difícil. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de uma série que estou produzindo, que é o Raiden Superior. E vocês vão perceber que o processo é um pouquinho diferente. Eu tive que fazer praticamente tudo do zero esse projeto. E olha só a dor de cabeça que eu tive. Mas enfim, essa aqui é a sacada, essa aqui é a proposta. Eu vou explicar para vocês sobre a sonoplastia para os diversos universos. Porque na televisão, eu vou até contar um caso interessante. Na televisão, nós tivemos no programa do Gugu, o sonoplasta, ele cometeu um deslize. Eu vou explicar porque eu estou falando que você tem que ter esse cuidado. O sonoplasta, ele cometeu um deslize grave. Ele fez com que a Vanessa Camargo, passasse um mau mico. Tava cantando uma música, dublando, tá certinho. Depois ele muda no meio do nada a música. É da zica. Deu zica e eles não tiveram que parar. Eles não puderam parar, eles tiveram que seguir em adiante. Com esse problema técnico. E infelizmente, pelas notícias que eu pude pesquisar na época, esse cara foi demitido. Por justa causa. Demitido por essa falha que imperdoável. Eu também nela. Uma pessoa de renome, né? Olha só que bonito. Olha só que situação. Né? Então tem que ter esses cuidados. Sempre falo, muito cuidado na hora de você fazer. Sempre faz as coisas com consciência. Nunca pensando-se de uma maneira, fazendo-se na hora
e sim consciência do que você está fazendo, das suas próprias ações. A sonoplastia base é essa, é você criar, é você produzir de acordo com o que o seu cliente manda, o que a questão é em volta, e você produzir o assunto de uma maneira mais interessante, de uma maneira que seja condizente à proposta. E ao mesmo tempo, você conseguir respeitar o tempo de ação. Beleza? Eu convido a todos vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. Por favor, também a gente vai trazer, eu vou trazer aqui embaixo uns links de alguns trabalhos meus para sonoplastia, para vocês entenderem, sentirem muita coisa. Porque fazer sonoplastia não é só fazer edição, é muito mais, é você criar, é você fazer algo do que a história lhe pede, do que a proposta lhe pede, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo nas redes sociais para podermos a gente conversar e poder esclarecer para vocês mais detalhes, beleza? Então, até a próxima!